Olá, pessoal. Shabbat Shalom, mais uma vez. A gente está sempre feliz aqui quando podemos nos encontrar com vocês para falar um pouquinho do que Deus fala ao nosso coração. Eu sou o Alexandre Srabotniak e eu estou aqui com a minha esposa, Wanda Srabotniak. Shabbat Shalom para você, Wanda. Shabbat Shalom, Alexandre. Shabbat Shalom para todos os espectadores. E que seja um Shabbat cheio de Shalom, cheio de amor. Isso que eu desejo para todo mundo, porque é isso que a gente precisa. O mundo está difícil, mas nós temos um Deus e temos que falar dele. Um Deus que nos sustenta, nos encoraja, tá o mundo inteiro lutando contra as pessoas de Deus, mas Deus está lá, Deus está sustentando e a gente só pode dizer muito obrigado, meu Deus. E uma maneira de dizer muito obrigado é quando a gente estuda a palavra dele, quando a gente procura entender e quando a gente procura proclamar o nome dele para as pessoas. E é isso que a gente faz aqui no canal Israel no Caminho. Nós fazemos o estudo das parashot e dessa vez nós temos uma parashá dupla, né? Tazria e Metzora. Tazria é conceber e Metzora é leproso. É bastante material para se estudar. Ela está na parte da Torá, em Vaikra, Levítico, do 12:1 ao 15:33. Na Haftará, segundo Reis 4:42 a 5:19 e 7, do 3 ao 20. Na Brit Hadashah, Mateus 8:1 a 4, 23:16 a 24:2 e versículo 30 e 31. E Terrelim tem dois salmos lindos, 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 Salmo 106 e Salmo 120. Paraxá dupla porque existe uma acomodação, na verdade, a maneira como é distribuído o estudo durante o ano, né? Dessa vez precisamos de uma paraxá dupla para poder acomodar tudo durante o ano. E as duas paraxás, elas falam de pureza e purificação. Porque a gente sabe que o nosso Deus, ele quer que a gente esteja limpo, que a gente apareça limpo perante ele. E ele dá a receita de bolo para a gente, ele explica para a gente o que a gente deve fazer. E é isso que nós temos aqui. No Levítico 12, ele começa falando o quê? Quando a mulher concebe e tem um bebê, que ela, na verdade, tem um período de impureza depois que a criança nasce, né? 40 dias no caso de um menino e 80 dias no caso de uma menina. E o que eu queria ressaltar é que Yeshua, quando ele nasceu, pelo menos 1.400 anos depois que essas instruções foram passadas para o povo de Israel, os pais dele, a Maria e o José, eh, seguiram esse ritual estritamente para Jesus. Jesus começou a vida seguindo os preceitos de Deus. Uma coisa interessante, né? Ele foi circuncidado no oitavo dia, os 7 primeiros dias são períodos de completa impureza da mulher, ela não podia tocar em nada, em tudo isso. Mas no oitavo dia, esse período mais grave, digamos assim, ele passou. E no oitavo dia, ele foi circuncidado. Passados mais 33 dias, depois dos 40 dias, a família, ou seja, Maria, o José e Yeshua, Jesus, eles foram para Jerusalém para serem apresentados no templo. Novamente, Yeshua, pequenininho, sem, na verdade, poder decidir nada, quem decidia as coisas eram os pais, ele começou seguindo as instruções que Deus dava na Bíblia. Era um tempo de apresentação, logo depois do tempo de purificação. E sempre quando você ia para o templo,
para um evento desses, você fazia algum sacrifício. A, a instrução era dê um cabrito ou um cordeiro como sacrifício, e se você for pobre, dê duas pombinhas, duas aves. E foi o que esse casal fez. Eles eram pobres, eles eram bastante pobres. Na verdade, Deus foi explicando adiante em Levítico 15, em Levítico 13. Em Levítico 13, ele falou das doenças dermatológicas, que muitas vezes a gente chama de lepra, mas não necessariamente são lepras, são doenças dermatológicas. E uma coisa interessante, a Wanda estava até comentando comigo, é que a pessoa tinha que ser apresentada para o sacerdote. E ela deu uma visão muito interessante do sacerdote. Você não quer falar um pouquinho sobre isso, Wanda? Então, na verdade, o que eu vi é que no Levíticos 13, 23, portanto, o sacerdote declarará que a pessoa está pura. Por quê? Porque o sacerdote, porque Deus usava o sacerdote como se fosse um médico, uma pessoa que tinha um dom. Quando a gente vai hoje no médico e as coisas às vezes são difíceis, uma situação, sei lá, complicada, a gente fala assim, ah, quem vai cuidar de mim é médico dos médicos, que é Deus. Exatamente, eu acho que isso que o sacerdote estava fazendo, estava olhando assim através dos olhos de Deus e trazendo a cura e declarando isso para o povo, ó, tá limpo, você não tem mais nada. Coisa mais quem já teve uma doença grave sabe como é difícil quando você faz uma quimioterapia, a última você fala assim, ai, tô livre, tô livre. Eu acho que isso que é gostoso. Eu ouvi naquela época que não tinha médico, não tinha internet, não tinha os livros, não tinha chazinho disso, daquilo, que as pessoas dependiam de um sacerdote, dependiam de um Deus. Essa dependência é legal, e é isso que a gente veio fazer hoje. Por quê? Porque a medicina hoje também é, entre aspas, comercial. Então, vamos depender desse sacerdote, o Deus Todo-Poderoso. Quer dizer, o sacerdote, na verdade, ele era ali o representante de Deus, ele era a autoridade nesse assunto. Deus instruiu os sacerdotes a fazerem isso, como eles deveriam fazer, né? Como eles fariam um diagnóstico, né? Na verdade, Deus era o médico-chefe, né? E o sacerdote era o sujeito que botava a mão na massa lá para entender. O interessante é o seguinte: quando essa pessoa tinha alguma doença que podia ser contagiosa, ela, na verdade, precisava passar um período de quarentena, podemos chamar, mas pelo menos por 7 dias ela tinha que ficar isolada, distante das pessoas, e que se alguém se aproximasse, ela tinha que declarar: olha, eu estou imundo, entendeu? Para que se evitasse o contágio, né? Você já imagina, tinha lá 2 milhões de pessoas, mais ou menos, era isso que estava acontecendo lá no deserto, né? Nesse período de 40 anos que as pessoas andaram lá no deserto. E se tivesse uma pandemia, ó, ia ser um problema sério lá para eles. Então, Deus deu as receitas de bolo para as pessoas, que eu acho que é um negócio importante. E pureza era um negócio muito importante, muito importante. Deus dava, deu instrução para o sacerdote para fazer diagnóstico e para fazer o procedimento de cura, né? Ou o isolamento, ao fim de tudo, se na verdade não houvesse essa possibilidade de cura, porque não tinha medicações, não tinha bálsamos, a não ser coisas naturais, ou o próprio poder de Deus que curava as pessoas. E um exemplo disso acontece no Novo Testamento, lá no, acho que Marcos, não, Mateus.
capítulo 8, onde Yeshua, Jesus, acabou de descer do Sermão do Monte. E as pessoas iam atrás dele, se achegavam nele, mas chegou um leproso. E eu vou ler para vocês a partir do versículo 2, diz assim: Eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou a Yeshua, adorou a Jesus, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Yeshua estendeu a mão, tocou nesse leproso, nesse imundo. Yeshua tocou nele, dizendo: Eu quero, fica limpo. Ele colocou sobre esse leproso a cura. E imediatamente ele ficou curado dessa lepra, que era uma coisa horrível, era a morte penosa. Você demorava, mas você sofria, sofria, sofria. Mas aí Yeshua disse uma coisa para ele. Disse-lhe então Yeshua: Olha, não digas a ninguém que eu te curei. Não faça isso. Não diga, não faz propaganda. Mas vai e mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou para servir de testemunha ao povo. Então, Yeshua, ele fez a cura, mas ele falou assim: segue o ritual, segue a regra, segue aquilo que Deus falou, que o Pai eterno, Deus Pai Todo-Poderoso falou através de Moisés, ele deu todas essas instruções. Vai, te apresenta para o sacerdote, leva uma oferta, né? Leva um sacrifício segundo as regras que havia sido estabelecidas, ou um cordeiro, um cabrito, ou duas pombinhas, ou o que quer que seja, e o sacerdote tem que declarar que você está limpo. Ele estava limpo, só que ele tinha que seguir o ritual. Eu achei isso, assim, fantástico, É fantástico, Wanda. verdade, Sami. Eu vou completar isso, porque isso aconteceu há tantos anos atrás, mas hoje também existem curas de coisas impossíveis, e nós não temos o Jesus fisicamente, mas espiritualmente, e ele põe a mão nas feridas, nas doenças, doenças graves, ele continua curando. Nós precisamos, como esse homem, você crê que eu vou te curar, se você quiser? Então a gente também tem que crer e dizer assim: Deus, é isso que você quer? Você quer que eu fique boa? Você quer que eu seja curada? Então me purifica. É isso que nós precisamos crer, que hoje é igual, nada mudou. O que muda tem mais tecnologia, tem mais gente sabida, tem mais farmácias em toda esquina, mas o poder continua de um Deus todo-poderoso. E a gente tem coisas na nossa própria vida que aconteceram. A gente acreditava que Deus é capaz de curar e ele curou. Ao Amém. contrário do que médicos diziam, ele curou a gente. Você deve ter na sua vida milagres desse tipo que aconteceram. Deus cura, Deus é um Deus de cura, mas a gente tem que acreditar. Porque esse sujeito, esse leproso que apareceu, ele louvou a Deus e ele estava acreditando desde o princípio que Deus podia curar. E ele falou: Olha, se o senhor quiser, o senhor pode me curar. E Jesus falou: Eu quero. E Amém. Deus fala: Eu quero te curar, mas acredite, acredite. É impressionante. É, tem uma história muito interessante, mas muito interessante, que é a história de Naamã. A gente quase todo ano fala sobre ela. Eu queria dar um enfoque um pouquinho. Eu vou falar da história, mas eu queria dar um enfoque um pouquinho diferente. É, começa assim. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Eterno dera a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, só que era leproso.
só que tinha uma doença na pele, incurável. Ele era todo poderoso. Ele era um general fortíssimo, impiedoso até, é, mas Deus deu a vitória para ele. Deu a vitória para a Síria através dele. Por que será, né? Então, aí continua. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativo uma menina judia, que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse ela à sua senhora: Tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veja, uma menina judia, escrava, está proporcionando uma bênção àquele que foi o conquistador que levou ela presa e está usando ela como escrava, como serva da esposa dele. Eu lembrei, quando eu li isso hoje, aquilo que o chamado que Deus fez a Abraão, né? No versículo, no capítulo 12 do Gênesis, e no versículo 3 ele diz assim: E todas as nações da terra serão abençoadas por meio de ti, por meio do teu intermédio. Aqui, essa menina judia estava trazendo uma bênção para Naamã. Consegue imaginar? Só Bom, a que, história. Oi, fala, Wanda. não, na verdade, o Naama era todo orgulhoso, mas ele entendeu e ele fez e ficou puro. E hoje, de novo, vamos voltando para o mundo de hoje, muitos palestinos são curados em Israel e, infelizmente, os terroristas não deixam falar a verdade, então continua o orgulho do ser humano, continua a mentira do ser humano, e nós temos que, de novo, abrir os olhos dos cegos e dizer: olha, está aí a verdade. Israel continua sendo bênção para outras nações. Verdade, até os dias de hoje, concordo com você. Na verdade, na história, só passando rapidamente por ela, Naamã era um sujeito poderoso e orgulhoso. Ele tinha o poder, mesmo doente, mesmo morrendo, né? Ele era orgulhoso. Ele foi até o rei de Israel, na Samaria, e levou uma carta do rei da Síria dizendo: Olha, cura o meu rapaz aí, né? Tá certo? E o rei de Israel falou: Ai, meu Deus, mas eu não sou capaz de curar. Mas o profeta Eliseu, ele ouviu, ah, Deus deu a visão para ele e falou para o rei de Samaria: falou, Olha, manda ele para cá. Quando o Naamã chegou, onde ele chegou com um exército grande, uma parada imensa de pessoas, chegou na porta da casa do Eliseu. O Eliseu nem saiu de casa. Ele falou para o servo dele: Olha, fala para ele se banhar 7 vezes no Rio Jordão. Oh, meu Deus! Esse Naamã ficou furioso. Como ousa esse sujeito nem aparecer na minha frente e falar para eu banhar nesse rio sujo? Os rios da Síria são melhores que os rios daqui. Ah, aí o pessoal falou para ele: Meu senhor, se ele falasse uma coisa difícil para o senhor, para a sua cura, o senhor faria? Ele falou: Faria. Ué, uma coisa simples como essa, tomar um banhinho, 7 mergulhos dentro do Rio Jordão, o senhor não quer tentar? Ele foi, ele fez. Ele foi, e ele foi curado. Ele foi curado. Amém. E o orgulho dele também foi curado. Ele apareceu de volta lá, humilde, perante o profeta Eliseu. E aí o profeta Eliseu veio falar com ele. E ele falou assim: Olha, eu quero te dar presentes. O profeta falou: Não, eu não quero presentes. Eu não quero presentes.
Ele falou assim: Eu quero uma outra coisa. Eu acredito no Deus, acredito no teu Deus, que é o Deus de verdade, que é o Deus que cura, que é o Deus que resolve tudo. Mas eu tenho também que estar junto com o rei nas idolatrias dele. Então eu quero pedir perdão agora por isso, mas eu tenho que fazer isso. E o profeta falou: vai em paz, vai em paz. Então, tem muita gente orgulhosa e Deus quebra esse orgulho das pessoas. Tem muita gente doente que sai por aí amaldiçoando o mundo inteiro e Deus é o único capaz de curar. E a gente tem que se apropriar disso. E eu acho que a gente podia. A Wanda leu aí esses salmos e ela achou algumas coisas interessantes, só para a gente encerrar, mas eu acho que é importante a mensagem que a gente tem nesses salmos, né, Wanda? É verdade. Salmo, para mim, é o Ratikva, a esperança. A gente precisa de esperança, porque a luta é grande, seja puro ou não puro, seja com lepra ou sem lepra. A gente veio para esse mundo e vê todas essas dificuldades, mas Deus está lá, e esse que é a esperança. Então, no Salmo 106, número 3, felizes são aqueles que vivem uma vida correta, aqueles que sempre fazem o que é certo. O que é certo a gente sabe. Desde criança a gente sabe o que é certo e errado, porque os pais estão lá disciplinando e mostrando. E hoje, espero que as pessoas mais maduras entendam realmente e são felizes, porque a, a pessoa que faz besteira, ela até fisicamente, ela acaba ficando meio angustiada. E a pessoa, quando está em paz com Deus, ela está tranquila. E são felizes, isso que é a felicidade. E aí, então, no 12, então, o seu povo acreditou nas promessas de Deus e cantou louvores. Olha que coisa linda. A gente tem que cantar, tem que agradecer, dizer, Deus, que bom, eu estou entendendo. E no 44, porém, quando pediram a sua ajuda, Deus os ouviu e se voltou para eles quando estavam aflitos. Então, toda vez a gente fala assim, ah, Deus é pronto-socorro. É, acho que é, porque quando a gente está aflito, fala, ai, Deus, me ajude, me ajude. E é isso que ele faz, ele ouve as nossas orações, ele quer ajudar, como ele ajudou aquele leproso, falou assim, mas você quer me ajudar? Sim, ele pôs a mão. Isso que a gente tem que fazer hoje, entregar essa esperança, essa cura, essa limpeza toda nas mãos de um Deus Todo-Poderoso, o Yeshua HaMashiach, aquele que veio para salvar a gente. É verdade, é verdade. E eu acho que a gente podia encerrar com uma oração, né? O que que você acha? Você quer orar ou quer que eu ore? Posso orar? Então, vamos. Obrigado, Pai poderoso, nós estamos aqui na tua santa presença, sempre, sempre como povo, para te louvar, agradecer as bênçãos que o Senhor tem dado, o, o carinho que o Senhor tem cuidado das pessoas, curando as lepras, curando as dificuldades, abrindo os caminhos. E cada vez mais, Senhor, nós queremos depender de Ti, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso sacerdote, o Senhor é o nosso rei, o nosso médico dos médicos. Então, queremos realmente sempre entregar os nossos problemas na Tua mão, porque o Senhor é perfeito. O Senhor sabe como dirigir. E te louvo e agradeço em nome de Yeshua HaMashiach. Shalom. É isso aqui. Desejamos um shalom nesse Shabat, fora do Shabat, no teu dia a dia, um shalom, aquela paz maravilhosa que a gente não consegue às vezes entender, mas é a paz que o Deus Todo-Poderoso, através de seu Filho, Yeshua HaMashiach, entrega para nós, aquela paz completa. Então, um Shabbat Shalom, um Shalom completo para cada um de vocês. Tchau, gente. Tchau, Obrigado. tchau, obrigada.